Bem-vindos a mais um episódio do Pode Isso Retrofit. E a nossa intenção sempre trazer conteúdos diferentes para vocês, sempre pensando no mercado financeiro, pensando nesse mercado do ramo imobiliário. E a nossa intenção principal era sempre trazer corretores para contar histórias. Esse é um dos meus dias preferidos, porque hoje, meus queridos, hoje nós temos aquela que é a corretora. Uma amiga nossa sempre fala assim, tem gente que está como corretor ou como corretora. Está como corretor. Essa não, essa é corretora. Nós estamos falando de Tereza Dalmonte, corretora de imóveis, uma das mais conhecidas aqui na Baixada Santista. Maravilhosa ela, viu? E tem um outro ponto, né, cara? Ela foi a corretora que mais vendeu imóvel pra Retro. Isso é verdade. Eu tô guardando essa na manga. Minha querida, obrigado, viu? Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, é um prazer, vocês já tinham falado há um tempo, né? Falei, uma hora eu vou sentar lá bater um papo com vocês. Problema de agenda, né? Gente muito corrida, famosa. Vocês vão ver pelo Instagram dela, depois vocês seguem, que vocês vão perceber, tá? Não é tudo isso, não. Que isso. Tereza, a primeira pergunta, a gente sempre quer saber da vida, né? Da onde começou, e assim, a sua trajetória. Acho que basicamente é isso. Você está corretora há quanto tempo? Você sempre foi corretora? Queria saber da sua trajetória. Não, eu tinha uma agência de viagens por 10 anos. Eu fui dona de agência, empresária. Chamava Royal Turismo, era atrás da Catedral. Santos. Lá no centro. Lá no centro de Santos. Durante 10 anos. E então sempre lidei com venda, né? Então era uma coisa que eu gostava. Vender viagem, elaborar o tour, sabe? Então eu vendia para a família, para os amigos, aqueles clientes que viraram amigos. E aí, antes da pandemia, veio essa oportunidade de me tornar corretora de imóveis, né? Surgiu uma oportunidade, no começo eu falei, será que eu vou? Eu já estava meio desgostosa com o turismo, né? Aí eu falei, bom, vou me arriscar. Fazia as duas coisas, até que chegou um momento que eu falei assim, e agora? Eu tenho que optar, não dá para abraçar o mundo com as mãos, porque é humanamente impossível. Você bem faz uma coisa, você vem e faz a outra. Só que eu enfrentei uma resistência familiar do lado da minha mãe. Você vai largar esses anos todos de experiência para se arriscar num ramo que você não tem experiência? Eu falei, tô infeliz no que eu faço. E então joguei tudo pro alto. Falei, não, agora acabou, não quero mais turismo. Aí enveredei para esse lado. Eu adoro o que eu faço, porque cada hora eu tô num lugar diferente, com uma pessoa diferente. E a gente se torna amigo dos clientes. Eu tenho a sorte de ter clientes que se tornaram meus amigos, como o caso de vocês, né? Eu tenho pessoas que são maravilhosas, que se tornaram amigos. É mais fácil, como diz o ditado, um estranho se tornar um amigo, te prestigiar, que às vezes uma pessoa familiar, né? Nem brinca. Familiar. Mas teve, nesses 10 anos de agência de turismo lá que você trabalhou, cara, como é que foi? Desde, começar... Porque eu acho que quer queira, quer não, essas coisas elas esbarram muito no empreendedorismo, né? Sim. De você olhar, encontrar um nicho. Que eu queria fazer essa transição. Então, cara, da onde veio o start de começar uma agência, depois, cara, da onde veio o start de falar, pronto, agora já deu agência e aí efetivamente mudar para corretora de turismo. Perdão, para corretora de imóveis. E pelo que você tá falando, foi meio que até um tiro certeiro, né? Foi. Porque na pandemia você teria ficado bem complicada, né? Porque amigas minhas que têm agência até hoje, fechou tudo, né? Você vai vender o quê? Que o mercado, tudo fechou. E foi o período que a gente mais ganhou dinheiro. No mercado imobiliário. Imobiliário, que mesmo com toda essa pandemia, o mercado não parou, a gente conseguiu fazer visita, claro, devidamente, né, com segurança, com máscara, Propé, etc. Então, foi um período que a gente mais ganhou dinheiro, entendeu? Tudo começou quando, lá atrás, eu era cliente, eu era, na verdade, passageira, e minha avó tinha fechado uma viagem para a Europa de quase um mês, numa agência que chamava Santos Turismo. Em frente ao Palácio da Polícia. E aí eu falei pro dono, nossa, eu sempre gostei, gostei e gostaria de trabalhar com isso. E eu tava terminando a faculdade de administração de empresas. Eu fiz faculdade de administração aqui na Unisantos.
Ele falou pra mim, olha, quando você voltar, vem falar comigo. Falei, tá bom. Falei, é papo dele. Mas quando eu voltei, fui falar, ele me contratou. E eu tive momentos muito legais, histórias engraçadas, porque eu também tenho déficit de atenção. Então, você imagine uma pessoa, eu que tinha 18 para 19 anos, comecei a trabalhar lá, e teve um belo dia que a gente também fazia câmbio. Ele me pediu para levar uns dólares numa agência que chamava Tulipa Turismo, que é onde tem a Rara, lá no Washington Luiz, perto do Cartier. E ele me pediu, e o carro dele ficava em frente a um posto, dentro de um posto de gasolina. Todos os carros ficavam parados lá com a chave no contato. Ele tinha um Fiat preto e a mulher um prata, a esposa dele. Mas a esposa dele não trabalhava lá. Então, vez ou outra, ele vinha com o carro dela, mas era muito raro. Eu entrei no posto e cadê o tal do carro? Cadê o tal do carro? O Fiat preto. Aí eu olhei, eu vi um Fiat prata, vi um chaveiro da Torre Eiffel, falei assim, teve mês passado lá na Europa, é carro dele. Eu liguei, só achei estranho, porque o carro dele estava sempre na reserva, nunca estava com o tanque cheio. Tava sempre, falei, e o carro com o tanque cheio? Eu falei, nossa, tanque, milagre, o homem encheu o tanque. Saí. Na hora que eu saí, o frentista do carro já fez assim, do posto, fez assim, me olhou assustado, falei, é louco, tá me olhando por quê? Fui. Tava com $1 no bolso, $3.000 no bolso. Não saí com a CNH. Não façam isso, hein, gente? Sem a CNH, e fui. Levei, ainda fui dar um rolê, passei na casa de uma amiga. Na hora de ir embora, na hora que eu devolvi, um outro frentista me olhou meio assustado. Louco. Na hora de ir embora, ele falou, gente, vocês querem carona? Ah, queremos. Aí ele pediu para uma outra funcionária, falou, vai lá e pega meu carro. Eu rodei o dia inteiro com Fiat prata. Ela me aparece com Fiat preto. Eu, na minha inocência, eu falei, Márcia, chamava Márcia, o outro carro vai ficar aí? Ela, o outro carro? Outro carro. Que outro carro? Eu que nem achei ruim. O outro carro da mulher do Gessé, chama Gessé. Do Gessé. Tereza, não tem carro nenhum. Impossível rodei o dia inteiro com o carro de outra pessoa. Rodei. Entregou dólar. Ninguém deu falta, não. Ninguém denunciou. Entendeu? Rodei, entendeu? E aí começou. E aí, depois de um tempo, eu fui para uma outra agência, que era perto da minha casa, chamava Lumantur. Depois de lá, eu falei assim, eu chegava em casa e as pessoas me ligavam, Tereza, preciso que você veja a passagem para... Eu falei, gente, tá na hora de eu voar sozinha, né? De eu seguir minha vida aí sozinha. Aí eu tive muita ajuda da minha mãe. Minha mãe falou assim, Tereza, vamos lá, te ajudo. Aí alugamos uma loja, atrás, lá na Ademar de Figueiredo Lira, no centro também, uma lojinha pequena, reformamos, eu e minha mãe me ajudou, eu também, metade eu, metade minha mãe, montamos, aí a gente começou. Aí dali eu passei para uma agência maior. Então aí tudo começou, entendeu? Então tinha histórias hilárias de pessoas que chegavam lá. E também, como era loja de rua é bem complicado, né? Bem complicado. Então o pessoal era pedinte, perguntava se tirava xerox. Curva de rio, né? As histórias curva de rio. Se era número, porque como a rua era uma coisa só, depois que mudou, né? Então, Ademar de Figueiredo Lira e Praça Dom Edílio era uma coisa só. E as pessoas perguntavam, lá era número 41. É o número 42? Eu ficava trancada, a minha cunhada que trabalhava comigo, aí sei lá, não é o número 42. Chegou um belo dado. Aí minha mãe me dava o telefone pra todo mundo. Era pro peixeiro, meus irmãos tinham um restaurante. Então, a dona Royal Turismo, chamava Royal Turismo. Dona Lili está? Não, Dona Lili não está. Um belo dia eu me enchi, peguei quase que um banner. Atenção, senhores transeuntes. Aqui não é o número 42. Não tiramos xerox, nem temos dinheiro. Não fazemos câmbio. A Dona Lília não está, a favor, não insistir. Tô imaginando. Um cartaz gigantesco. E eu terminei assim: senhores pedintes, favor dirigir-se à catedral, que o padre terá imenso prazer em recebê-los. Fez como é que é? Um saque ali, aquelas perguntas frequentes, FAQ, né? Perguntas frequentes ali, ela já tem todas as respostas, pronto, acabou. Mas pararam pelo menos de entrar lá? Aí, pra gozação, ele falou, Dona Lili está? Não, loja de rua, assim... É um horror, tá louco. Loja de rua, a gente já enfrentei alguns casos na advocacia, né? É muito bom porque facilita, né? O cliente tem que... Essas grandes
sistemas, né, corporativos hoje, grandes prédios, faz com que iniba, de repente, a pessoa que vai, tem que fazer senha e tudo mais. Então é ótimo por isso. Tem um ponto positivo que a pessoa esbarra, cai dentro da sua loja, do seu comércio. Agora cai qualquer outra coisa. Né? Não, porque você tá muito suscetível. Na rua, o pessoal entra a qualquer hora. Acha que é casa né? Casa da mãe Joana. Entra, vamos entrar, vamos sair. Entendeu? E aí, depois vão ter uma agência maior, que era na mesma rua, só que tinha mais segurança e coisa e tal, né? Então, aí chegou um dado momento que eu falei, não, gente, parou, não quero mais. Culminou com coisas pessoais, situações pessoais minhas, que eu também não queria mais. E eu falei, não, tá na hora de parar, de se reinventar. E eu não me arrependo, nem um pouco. Uma das principais características que eu vejo em você, principalmente como corretora, e eu queria que a gente até conversasse um pouco sobre isso, que cara, a tua comunicação, a forma de você, por exemplo, porque as pessoas, a gente passei contigo na Vila Rica, isso é uma coisa que a gente faz pelo menos semanalmente, cara, tu parece uma vereadora, né? Uma pessoa, por exemplo, que tá começando a carreira, e eu vejo, né, que essa pessoa que tá começando a carreira, ela tem esse start muito difícil, né? Primeiro, proliferar para todo mundo que tá em volta, para fazer as captações, depois essas pessoas confiarem no seu trabalho para que você possa vender. E hoje você é uma pessoa principalmente super nichada, no luxo, cara, nos apartamentos de alto padrão, e as pessoas, elas procuram direto você, assim, e a gente passeando na Vila Rica é uma coisa impressionante. Essa galera, cara, o que tu deixa de recado para essa galera que tá começando e o que eles podem fazer para auxiliar todo esse impulsionar essa... Eu acho que assim, passar credibilidade não é fácil, né, gente? Ainda mais esse ramo que a gente trabalha, né, que tem um lado bom e um lado ruim em toda a situação. Você tem, primeiro, investir na sua rede social, vai ter começado de baixo, entendeu? É um trabalho de formiga, que claro, eu já vinha de vendas, mas eu sou uma pessoa que já conheço muita gente. Mas, claro, eu tenho, como eu falei para vocês, eu tenho o prazer de cair pessoas para atender, são pessoas que eu tenho, que a gente sabe quando você fala, que legal que eu tenho uma visita com essa pessoa hoje, sabe, não é um desprazer, porque às vezes tem pessoas que falam, puxa, que lidar com pessoas não é fácil, então ser muito resiliente, muita paciência, porque às vezes você cai em situações de negócio, de uma negociação, que você tem que tentar controlar a ansiedade, e tentar controlar a ansiedade para uma pessoa que a gente não tem um fixo, é difícil. Às vezes, se a pessoa está meses sem vender, como é que você vai falar para o corretor, olha, calma que vai dar certo. A gente tem uma situação agora recente, que foram 3 meses, uma negociação de 3 meses. 3 meses negociando? 3 meses. Só que a gente... Mas negociando o mesmo imóvel ou 3 meses negociando? Não, o negócio já estava fechado comercialmente. Então, envolveu, Kika, um beijo para você, esse mérito é todo seu também. Foi uma parceria, então envolveu as que estavam com o cliente, que tinha um comprador, nós com um produto, e a gente estava diante de um proprietário que era uma pessoa extremamente difícil de lidar. Que a pessoa hoje queria vender, amanhã podia acordar falando, não quero mais vender, não preciso. Então tive que lidar, entrou todo mundo na negociação, entrou a Kika com o seu lado jurídico excelente, entrou a Luciane, que é uma corretora também lá da Casa Bela, também parceira, também foi muito, sabe, ela pôde passar muita tranquilidade, que foi trabalho da formiga mesmo, gente. Do cara falou, vou aumentar, mas o cara queria o apartamento. Hoje, então assim, até o último instante, que foi assinado sexta passada, a gente não sabia se realmente a coisa ia dar certo. Porque a gente estava diante de uma pessoa que era inconstante, que outro corretor ali teve uma situação de proposta que o homem na hora H, porque eu usando uma vírgula, ele não quis, não quero mais, eu acho que não é para eu vender. Então, como é que você vai falar para a pessoa que, né, você tem que essa situação? Então, é lidar com a ansiedade, lidar com a frustração, porque não é sempre que a gente marca um gol. Legal, todo mundo vai postar que vendeu. E a hora que não deu certo? E é curioso também porque por diversas vezes vocês estão em visita, né? Mas efetivamente acontecer uma proposta são outros caminhos, né? Sim. Quantas visitas você precisa fazer e a pessoa... Chega uma hora que a pessoa... Acho que tem várias nuances, né? Primeiro que a pessoa precisa vender o dela para comprar um segundo. Tem que poder pensar numa possibilidade de permuta. Às vezes, se gostou demais, entrar com um financiamento na venda do outro, quita. Enfim, acho que tem várias nuances que são ferramentas que vocês acabam utilizando. Mas efetivamente, para acontecer uma proposta, são muitas visitas, né? É conseguir entender o cliente, conseguir fazer com que o cliente também tenha paciência. O
o proprietário do apartamento que recebeu a visita angustiado para saber se é positivo ou não. Porque também tem toda uma questão de aceitação, né? Sim. Pô, será que eu tô cobrando o preço justo no meu imóvel? Será que tá certo? E aí, esse proprietário também tá angustiado, né? Às vezes ele recebeu 10 visitas e não recebeu uma proposta. É verdade. Não? Então, cara, assim, eu acho que é extremamente trabalhoso porque a efetivação mesmo da proposta demora a acontecer, Eu né? brinco que é como se... na proposta em si, é quando vai marcar o pênalti. Tudo pode acontecer. Pode acontecer que no ato da proposta, você vai puxar a documentação tá zoada. Aí, putz, tem situações, se aqui que eu tivesse aqui, tem situações, como ela passou para vocês, tem situações que dá para resolver, 90% dá para resolver. Agora, tem situação que realmente, ela vai falar assim, Tereza, não dá. E a gente não tem como saber, a gente tem lá no carteira mais de 1.000 imóveis, como é que não tem como a gente puxar as certidões de todos os imóveis, é humanamente impossível. A gente só vai saber no ato de uma proposta, vamos lá. Então aí a gente vai pra sala daqui que começa a rezar. Quando ela chama, ai meu Deus do céu, o que será? Olha, não tem situações que dá para resolver, tem situações que não dá. Então é você tentar entender, identificar qual o perfil desse cliente, o que está buscando. Ele quer lazer, ele não quer lazer, é família com criança, ele quer apartamento espaçoso, porque o santista é extremamente bairrista, né? Você não consegue mudar a cabeça do santista. Quem gosta da Pão da Praia, como eu que moro, né? Eu na verdade eu fui criada no Canal 3. Na Vila Boqueirão. Depois, quando eu casei, eu fui para Pão da Praia. Descasei, continuando na Pão da Praia. Hoje eu não saio da Pão da Praia. É difícil. Então, é um amor, porque sim, eu não consigo. E aí é mais fácil, por exemplo, um cliente de fora que eu digo, que vem de São Paulo, você conseguir direcionar, né? Tentar, olha, tem essa oportunidade aqui nesse bairro, tem essa oportunidade aqui. Claro que fatalmente a gente tem bairros que a gente tem mais carinho. Né? Obviamente quem vai escolher se identificar é o cliente, né? O cliente final. Mas às vezes você não consegue mudar a cabeça da pessoa. Tipo, vai nesse, que isso aqui é uma boa oportunidade. E acho que tem até outra questão que é muito interessante, né? Que assim, o quão os donos dos imóveis, eles também cuidam do imóvel para ser vendido, Sim. né? Então, eu lembro de uma visita que a gente fez... ali no Canal 3, num prédio bem simbólico, e aí assim, né? Aquele que o dono Quantos metros quadrados? 300 pronto. metros quadrados. Isso, fica melhor sim. pra gente exemplificar, 300 metros, canal? Em frente ao canal. E aí, cara, era assim, Tava coisa de louco, né? Tava uma coisa de louco, assim, sabe? A pessoa mora e você... Muitas vezes você duvida que a pessoa mora, a pessoa tá pedindo um valor agregado super alto, aí já é difícil marcar visita, e ela quer vender, mas é difícil marcar visita, difícil isso, é difícil aquilo, e cara, ela consegue deixar a casa dela numa bagunça tão grande, que quem tá comprando não consegue ver uma possibilidade de morar bem, de viver ali, né? Não consegue se ver fala, lá, né? Meu, pelo amor de Deus, cara, isso aqui vai dar muito trabalho. Aí... né? Acho que também entra um pouco o trabalho de vocês, corretores, de conseguir visitar antes, já preparar um pouco. Sim. Mas é que tem situações que não dá, né? Como porque, essa por exemplo, foi bem... Como os apartamentos de vocês, assim, quando a gente fala, põe o ar-condicionado, vocês ponta firme, o cheirinho, entendeu? Porque é como se você tá recebendo uma visita. É visita. E é um cliente. E chama a visita, né? Chama a visita. Como é que você vai querer receber um cliente? Se um cara vai querer comprar, uma pessoa vai querer comprar, se chegar lá, tá tudo bagunçado, é cachorro. Gente, uma dica. Proprietários, pelo amor de Deus, não tenho nada contra os bichinhos, eu tenho carinho por eles, mas segura, porque não é todo mundo que tem pessoas que têm medo, entendeu? Então, quando te souber que tinha uma visita, acende todas as luzes, põe um cheirinho, liga o ar-condicionado se tiver calor, para a pessoa se sentir, a pessoa se ambientar, falar, pô, é aqui que eu quero morar, eu me sinto bem aqui, entendeu? Como a gente leva cliente no apartamento de vocês, já prepara tudo, tem o cheirinho gostoso lá de vocês, lá liga o ar-condicionado, a pessoa senta, ela quer, puxa, porque eu podia fazer assim, ela sai já se identifica. E você tocou numa pauta que é super, o maior entrave pra gente, os corretores, é o agendamento nas visitas com os proprietários que moram no imóvel. Que às vezes eu chego a pensar, será que a pessoa realmente quer vender? Porque é uma dificuldade. Hoje eu não posso, amanhã eu não posso. Gente, vamos facilitar. Você quer vender? Vamos facilitar. Pois será que você quer vender mesmo, né? Porque a pessoa não tem nenhum horário para apresentar o imóvel. Isso deixa você, corretor, ainda ficar mal falado, porque o cara, pô, não, vem aqui a captadora tal, mas ela não consegue
mas ela não me traz ninguém pra visitar. Aí você vai na conversa com o cara, você tem 10 pedidos de dias diferentes de visita e não pode, né? Cara, falo porque até eu já fiz isso com vocês. Não, mas coloquei e tirei um apartamento 20 vezes. É diferente. É diferente porque eu sou brother. Diferente. A Tereza tá falando do Jean, tá? Ele colocou o apartamento dele pra vender, aí depois ficou tirei, coloquei. Mas ali a gente já sabia que ele não queria, que tinha um amor ali, entendeu? Uma pega, é diferente. Mas é isso, o nosso maior entrave é agendar. Quando o apartamento tá vazio, nossa, super fácil. Entendeu? Toda a pessoa. Nossa, que maravilha! Vamos hoje. Por que acontece? Às vezes você tá numa visita, você tá visitando, por exemplo, tá num apartamento de Vila Rica. Putz, tem o Sequoia e tem o Flamboyant. Vamos também? Já tá pronto, rápido, né? Meninos, quero visitar. Para não perder o time, porque a pessoa que tá vindo visitar, o cliente, ele separou esse dia, esse horário, para estar com você. Então, não vamos perder, porque se você não levar, outro vai levar. Se você não vender, outro vai vender. Por quê? Porque a Tereza não apresentou. E o produto, o cliente está aí. O cliente estava na minha... Ele separou o dia, muitas vezes, para tá fazendo isso, né? E aí é interessante ter o produto disponível, a velocidade, a agilidade, você né? Ter a assertividade, você pensar, pô, aquele produto pode servir. Porque a gente vai conhecendo o cliente na visita, porque às vezes você recebe um lead... Você não conhece o cliente, então ele veio por um lead X. Às vezes ele está pensando no apartamento, você vai vender um outro que não tem nada a ver com o que ele veio buscar, entendeu? Mas você vai conhecendo nas visitas. Eu tive um casal de clientes, também ficou amigo meu, viraram amigos. Eu os atendi, eles ficaram 1 ano e meio comigo. Eles visitaram um monte de imóvel. Eles ficaram 1 ano e meio procurando imóvel? 1 ano e meio procurando, porque não é apartamento que eles iam adquirir, que não era para eles morarem, era para ter para lazer. Para temporada, eles são do interior, entendeu? Compraram, entendeu? Mas até você entender, claro, não é regra, hein, gente? Não é via de regra. Às vezes a pessoa leva uns 3 meses para comprar. Tem tem um casal que eu vendi lá atrás, logo no começo, que eles na quarta visita, eles amaram o apartamento e compraram, entendeu? Então, às vezes a pessoa não está pronta, às vezes a pessoa depende da venda de um imóvel, entendeu? Também é mais complicado. Quando é permuta, eu falo que é jogo de encaixe, né? Quebra-cabeça. Porque tem que pegar o seu imóvel e casar com o seu. E que ambos gostem. A permuta é difícil. Permuta é difícil. Acontece. Só que é mais trabalhoso e mais difícil, entendeu? Tem que os dois gostarem, né? Chegar a conceito de número, né? A documentação tá arrumada. É um pouco mais problemático. É uma possibilidade de negociação, mas é um pouco mais problemático, né? Sim. Agora o ponto, eu tenho, assim, pelo que você passa pra gente, acho que a maior, o que pode ser passado pros corretores, até que estão iniciando, acho que o principal gargalo nisso, o principal problema, se eu posso colocar dessa forma, é esse relacionamento com todas as partes, né? Porque, assim, boa parte desse trabalho depende de um sorriso de vocês, depende da paciência de vocês, corretores, e vocês precisam lidar com muitas frentes, né? Com o comprador, com o vendedor, às vezes com assessoria jurídica que não é a sua. Aí, meu amigo, quando a pessoa... Por que acontece? Desculpa, né? Quando você pega um lado, o jurídico do cliente, que ele tem o entendimento do direito imobiliário, ok, mas às vezes as pessoas querem florear e querem vender serviço, e para valorizar o trabalho, e aí começa porque às vezes é por causa de um lado, de uma assessoria jurídica mal feita, pode prejudicar e cair a nossa venda, entendeu? É isso. Se não a pessoa não tiver entendimento e os dois... A todo mundo falar, né, quica com o outro lado do jurídico, legal, mas às vezes existe a vaidade. A gente quase perdeu uma venda por causa disso. Tem isso, entendeu? Quando existe o bom senso, peraí, vamos lá. E muitas vezes é melhor tá com dificuldade, sai do telefone, vamos nos reunir. Vamos se reunir, vamos colar, porque é diferente ter o valente do telefone e ter o cara a cara que vai ser uma pessoa mais agradável na hora de negociar. Não deixa todo mundo frustrado, né? Eu vejo muito nessas nossas negociações, a gente enfrentou isso recentemente, como o Jean pontuou, e faz a gente ter dúvida.
A gente vai citar ela muitas vezes, tá? Para quem não viu o podcast da Kika, logo mais ela volta também. A advogada que assessora a Tereza, assessora a Casabella. Sim. A Kika e a Tereza trabalham na Casabella, que é uma imobiliária, e agradecemos, viu, por sempre o pessoal aí ser parceiro e tá sempre disponibilizando o seu pessoal para poder estar aqui. Um prazer. Poxa, não, o prazer é nosso. E assim, é sempre muito educado e muito gentil, né, quando a gente negocia com vocês. Mas é muito estranho, assim, deixa a gente até com dúvida. Recentemente a gente passou por isso e teve uma negociação que eu virei pro Jean e falei assim, eu tô enfrentando isso aqui, mas assim, pra mim é tão óbvio que eu acho que quem tá errado sou eu. Aí o Jean começou a rir, falou, não, eu entendo o que você tá falando. Assim, é tão óbvia a situação, é tão escabrosa o ponto colocado pela outra parte, pelos advogados da outra parte. E, de novo, né, a gente citando a Kika, que a gente conversa bastante sobre isso, que a gente passa a duvidar da gente mesmo, né? Isso é loucura. E aí te falo, como enfrentar isso? Lógico que, digamos que você é uma privilegiada por ter uma boa assessoria do seu lado, mas como, Tereza, como enfrentar isso? São muitas partes para se relacionar, entendeu? E assim, a impressão que dá é que o corretor, né, a corretora, ela precisa ter um conhecimento não só técnico, né, mas da vida muito grande. Tudo. Você lida com frustração, você lida com... É muito difícil, porque a gente, graças a Deus, tem um respaldo imenso da Kika. Já falei para ela, ela nos passa muita segurança que o negócio é viável, não é, entendeu? Mas você lidar com pessoas é muito difícil. A gente teve um caso recente também de uma venda que foi extremamente dificultoso, porque era uma dissociação de dissociação, né, que fala? Sim. De casamento, então você via que ali o buraco era bem mais embaixo, que eu não vou largar para não facilitar. Eu não vou, e você entendeu? E um lado eu tava sendo super flexível. Gente, a gente cedeu de todos os meios. Eu falei, gente, foi a pior venda de todos os... Eles estavam vendendo juntos? Você sabe se ele tava? Porque essa é a grande dificuldade também. Estavam vendendo juntos, porque houve uma separação e... Os dois precisavam assinar. Os dois precisavam assinar, era de comum acordo, mas você via que o outro lado lá, a mulher estava dificultando ao máximo. Entendeu? O negócio era... Era muito pessoal. Muito pessoal. E aí você precisa enfrentar isso, né? Precisa enfrentar não o trabalho em si do corretor, que é a intermediação. Você precisa quase ser psicóloga. Total. Então aí entrou até o Vitor, o dono do escritório, para negociar. Porque, gente, foi um horror. Foi uma experiência. Eu falei, você vai pro caderninho né, a gente vai ficando pós-graduado, né, dessas negociações e coisa e tal, entendeu? Porque a maioria das pessoas, quando elas falam que, por exemplo, a vida do corretor, eles imaginam isso, né? Vai ganhar dinheiro fácil, é só fazer aqui, ó, o cruzamento do A com B aqui, né, que já dá. Mas acho que tem toda essa escala. E dentro disso tudo, assim, são dois pontos que eu vejo que são interessantes. Tem os corretores autônomos, né? E esses caras, tem alguns que conseguem trabalhar muito bem sozinho, acabam montando uma redezinha menor ali para poder dar assessoria, mas, por exemplo, no teu caso você acha que já tem uma personalidade de trabalhar mais com pessoas. Você é uma pessoa que a gente sempre vê que faz parceria, você é uma pessoa que a gente sempre vê que tá respaldada pelo imobiliário, a imobiliária acaba ajudando muito, né? E porque o autônomo acho que tem uma escala de dificuldade muito maior, né? Conseguir captar, conseguir trabalhar o jurídico. Porque você imagina, a partir do momento que você já está no caminho, você consegue terceirizar para a Kika e você consegue ter fluidez para ir numa segunda visita, na terceira visita, atender um segundo lead, porque as coisas estão caminhando, né? Então acho que tem esses dois pontos. Assim, né? Vamos lá, agora é com ela. Você. Passei a bola para você, agora é com você, agora vamos pro próximo, entendeu? Então assim, às vezes as pessoas perguntam, você quer ser autônoma? Não, eu não quero. Eu tenho um respaldo muito grande, como você falou, né? A gente tem todo um respaldo, estrutura do escritório, respaldo jurídico, toda aquela estrutura. E para você, quem é a Tereza Dalmonte? A Tereza Dalmonte, hoje eu sou a Tereza Dalmonte da Casabella, porque eu comecei lá. Claro, eu acho que todo respeito às pessoas que são autônomas, tem pessoas, parceiros maravilhosos, Jeff Gabi, mas não é fácil, porque quem você vai dar seu imóvel? Quem é? Se ela é a pessoa correta, será que ela vai fazer um bom trabalho? Porque não é só ir lá vender. É muito além. É você saber da situação do imóvel, puxar as documentações certas, né? Então, volto a insistir, tem a parte
né, o down não está acostumado com isso, não é só isso, porque você responde por isso. Ah, você vai receber, tá, tudo bem, tua venda, seu trabalho acabou? Não, seu trabalho não acabou. Seu trabalho está apenas começando. É como quando eu era no caso do turismo. Ah, o cliente vai viajar agora que meu trabalho vai começar. Porque tudo podia acontecer. Podia atrasar, um voo atrasar, chegar no hotel, chegar a dar um quarto que o cara não gosta, entendeu? A pessoa embarcar com um documento errado. Porque se ela contratou a minha assessoria, se ela comprava pela internet, não precisava. Por que ela vai comprar com a Teresa? Qual é o diferencial? Porque eu vou estar com o telefone 24 horas, eu não desligo pra nada, eu não desligo mesmo. Ainda mais meu filho que mora no Rio, né? A gente tem que ficar ligado. Então, porque tudo pode acontecer, você tem que estar ali para descascar os abacaxis. Eu tive uma venda de uma parceira, eu faço muita parceria, eu gosto que as pessoas façam parceria. Eu não sou muito de fazer, mas, claro, faço, estou aberta a isso. Porque eu gosto de tomar a frente, de fazer, que eu sei que, né, como é que vai ser feito. Eu tive uma parceria. Você até conhece um dos parceiros. Não vou citar. Que no final das contas, o negócio só se concretizou. Não estou jogando confete em mim mesmo. Porque depois os parceiros, eles largaram de mão. E aí os compradores estão muito cheios de dúvida. E um dos compradores, que era advogado também, ele tinha dificuldade dele também para ler os contratos e tinha o tempo dele. E como é que você vai falar para o proprietário, olha, o cara sentou em cima do contrato, ele está há 15 dias para ler um contrato. O cara falou assim, o cara não vai querer mais. Não, calma, não sei o quê. Então você tem que... Aí entra a parte de controlar a ansiedade. Outra, então assim, falei, gente, eu preciso ir para uma igreja, porque não é possível. Não, só com muita terapia, né? Meu Deus do céu, me dá um caso mais simples, né? A pessoa gostou e... Que hora que chega aqueles facinhos, né? Que hora que vai chegar aquele, ó, não preciso vender nada, já tenho com o crédito aprovado, entendeu? Que também é outro desafio, outro né? Desafio com essa taxa de juros alta, né? Então, outro entrave pra gente, né? Que você começa a andar e a pessoa fica, né? Ultimamente atrapalhou? Sei que você tem um nicho, né? Então, não, sim e não. Né? Porque quem tinha... Porque, sabe o que acontece? Não, porque quem tinha... Porque muita gente tem já o recurso, entendeu? E tem gente que vai entrar num financiamento e fala assim, putz, a gente tem um respaldo da GM, né? A gente faz muita coisa... Só faz muita coisa, não. A gente direciona pra GM, né? Então, olha, quer financiar? Fala com eles, porque eles vão puxar as melhores taxas, entendeu? As pessoas continuam financiando, não tanto quanto antes, entendeu? Mas não diminuiu tanto, né? Só pra gente falar em números aqui. Não diminuiu. As pessoas deram uma segurada, sabe? Então, a gente sentiu isso, esses últimos tempos aí. Você perdeu venda, por exemplo, por conta disso? Perdi. Mas muito? A não aprovação. 20%, a não aprovação, 30%, 20%, 30%. 20%, por exemplo, caiu por conta da taxa de juros. As pessoas ficam receosas, né? Os juros altos pra caramba, né? Assim... Aí tem que tentar buscar uma outra alternativa. Estamos falando de consórcio, né? Você já ouviu falar? Cara, é uma solução, mas dependendo do tamanho do financiamento, você tem a possibilidade, por exemplo, de conforme a taxa de juros comece a regredir, comece a cair, você ir trocando. Né? Não, na verdade você não vai amortizando, você vai refinanciando o imóvel, né? Entendi. Você ganha um pouco mais de tempo, você dilui mais a parcela e renegocia os juros. Entendi. Porque existe uma métrica que é assim, taxa de juros alta, você passa a ter mais condições de negociação em preços mais flexíveis. Entendi. Então, como é mais difícil negociar, né? Como é mais difícil, vender o imóvel, porque a taxa de juros está cara, então impacta diretamente na parcela da pessoa, na condição financeira da pessoa, né? E aí os preços eles precisam estar mais flexíveis para que haja negócio. Uhum. Então, preços mais flexíveis, mais oportunidades, né? E aí, por isso que provavelmente você está conseguindo vender até os à vista. Sim. Mas, taxa de juros mais barata, aí o mercado imobiliário volta a aquecer. Né? Então, é que para ti, eu acho que é outra pegada, porque tu trabalha no luxo, né? Tu trabalha no alto padrão, entendeu? São então apartamentos extremamente luxuosos, né? Assim, classe A continua comprando e acabou. Não tem tempo isso. ruim, entendeu? E aí, mas para outras classes que procuram apartamentos menores, com outros tipos de padrões e etc., você vai ter essa dinâmica, né? Sim. Taxa de juros alta,
cara, menos negociação. Taxa de juros baixa, mais negociação. Só que essas pessoas, elas têm que aproveitar a taxa de juros alta para comprar um imóvel, e daqui a um ano que essa taxa de juros já começa a entrar em outros níveis, né, mais favoráveis, você consegue refinanciar. Então perde-se a oportunidade de fazer bons negócios na taxa de juros alta. Sim, verdade. Quer dizer, continuem comprando. Sempre. E o imóvel é uma garantia, né, gente? Que amanhã depois você quer vender, ele não desvaloriza. Claro, depende do imóvel, entendeu? É dinheiro, é certo, né? Ainda mais o metro quadrado hoje, o metro quadrado tá mais alto, né? Então, para quem comprou lá atrás, eu acredito, é um bom investimento. E aqui em Santos, a gente tem também, cara, acho que muito da característica. Eu trabalhei 20 anos com o mercado financeiro aqui, e a gente perdia, não era para outros bancos, a gente perdia para o mercado imobiliário. O mercado imobiliário aqui é extremamente aquecido. Então você pega, por exemplo, apartamentos, lançamentos e etc., que são vendidos às vezes 24 horas, 48 horas, assim, verdade. É um negócio muito louco, né? Então, aqui em Santos, eu falo daqui de Santos porque eu não conheço outras regiões, eu acredito que outras regiões também possam ser tão aquecidos como, mas aqui em Santos tem muito disso. Santista gosta do tijolo. E aí, a gente é uma ilha, né? Dentro de uma ilha você tem escassez. Segundo o IBGE, a gente é a cidade mais verticalizada do Brasil, então cada vez tem mais escassez ainda, o que vai fazer com que a gente né, tenha um metro quadrado cada vez mais valorizado. Sim. Mas o que a gente vê é que tem muita gente, por exemplo, que mora em São Paulo, tá mudando para cá. Voltou isso, porque eu senti que um pouquinho depois da pandemia deu uma diminuída. E aí vocês estão tendo essa percepção? Sim. As pessoas, porque assim, é próximo, né, gente? Então, qualidade de vida, é uma cidade fácil de se locomover, tudo e se ainda plana. Sair todas esses planejamentos, né, do governador, que é uma terceira via para a gente subir para São Paulo, uma possibilidade de inclusive um veículo leve sobre trilhos também fazer esse caminho. Cara, a gente literalmente vira um bairro paulista, né? É muito mais rápido. É muito rápido, que é isso, uma viabilidade enorme. E aí isso deve trazer mais aquecimento ainda para o mercado imobiliário santista. Sim. Acho que vai demorar um pouco, né? Eu digo porque é a mesma coisa a ponte, né? Pra Santos Guarujá, né? Que falam há tantos anos, né? Falam há tantos anos, e agora eu acho que por todas as frentes, federal, estadual também que entrou, e o município aqui também, ela tá super à frente. Mas o que a gente percebe comparando, eu sei que é quase que inútil fazer essa comparação, mas infelizmente a gente compara com grandes obras fora do país, né? Nós estamos falando da Europa, na própria China, que eu sei que é descomunal fazer essa comparação, a gente percebe uma morosidade muito grande para acabar. Né? Então, por isso que assim, eu entendo que isso vai, né? Mas ao mesmo tempo a gente fica meio na especulação, né? Será que vai demorar 5 anos essa obra? Que é um tipo de obra tão grande. 5, 6 anos, 7 anos, e a quantidade de prédio novo também que tá saindo. Então são tantas frentes dentro disso, que até queria saber sua opinião. Ainda falam, né? Desculpa te cortar, ainda falam do aeroporto, falam tantos anos do aeroporto, né? Ainda na sexta eu fui levar meu filho no Poupa Tempo, lá no Guarujá, que era a única data que tinha, lá no Guarujá. Aí eu falei, nossa, seria tão bom se tivesse, né, a ponte no meio, não sei o quê, sabe? Aí ele falou, mas isso aí vai demorar, porque falam tantos anos, ia facilitar muito, né? Porque eu fiquei pensando que, imagine quem mora no Guarujá. Não. Que você depende... Trabalhei 3 anos lá. Você depende de uma balsa, que hoje tem, amanhã depende do tempo, tá com nevoeiro, não pode, entendeu? A dificuldade, porque lá o metro quadrado é bem mais barato, né? Mas e essa viabilidade aí, né? Não, podia trazer até um desenvolvimento muito maior para nossa região, podia trazer ali, cara, acho que a própria questão do Guarujá se reestruturar, se reorganizar, né? Porque é uma cidade legal, né? Aí, lembra quando a gente estava em 2008, que os imóveis aqui de Santos explodiram assim de preço, tal, todo mundo falou de uma bolha imobiliária, muita gente vendeu apartamento e foi mudou para Praia Grande. E aí a gente basicamente colonizou ali, né? Explorou absurdamente a Costa do Forte ali, né? O Canto do Forte. E ficou, cara, hoje os preços são super compatíveis com aqui em Santos. Então, quer dizer, a gente teve um baita do desenvolvimento. Cara, aproveitando esse gancho, você trabalha com outras cidades? Não. Eu trabalho, na verdade, para não dizer que eu não trabalho, eu tenho imóveis na Riviera de São Lourenço, que é altíssimo padrão. Eu tenho no Litoral Norte, mas assim, só Riviera de São Lourenço. Não tem como, né? Fica humanamente impossível. Não dá pra você querer abraçar o mundo com as mãos. Eu não lido com São Vicente, eu não lido com Guarujá. Já lidamos, a gente tinha uma casa lá no Acapulco, no Jardim Acapulco, mas é difícil,
sabe? Não é nosso métier, né? Como é que são as vendas lá no Litoral Norte? Lá não tem crise, apesar... Deu uma pausa, né, gente? Vamos falar. Aquele boom da época da pandemia, ele deu uma... Nossa, que era venda uma atrás da outra, né? E lá o que acontece? O metro quadrado é 30, 40, 50 mil. Como você falou, né? Ali quando tem empreendimento novo, é rapidinho, no final de semana já vende. E é diferente, quando a gente fala do porteira fechada, e tá muito... É uma palavra muito usada aqui, né? Vende a porteira fechada. O que é a porteira fechada? Você já sabe muito bem, mas eu vou falar para o pessoal que vai nos escutar. É a pessoa deixar os móveis, deixar tudo no apartamento, na casa, né? Então vai levar... Às vezes ela leva só, obviamente, os itens pessoais. Lá na Riviera, o porteira fechada é o imóvel zero. Com tudo, com garfo, com jogo de cama. Isso, com tudo, chuveiro, ar-condicionado. Mas assim, ar-condicionado é o top, é tudo primeiríssima linha. Porque o perfil do cliente de lá é um perfil que ele quer chegar, ele não tem tempo de contratar alguém para instalar um box, alguém para instalar um ar-condicionado, contratar um sofá. Ele já quer chegar, gostei, vou ficar com o imóvel. Até internet, de repente, o cara quer que esteja instalado. Tudo. Ele não quer ter trabalho, entendeu? É outro perfil. E as casas são maravilhosas, casa de 5, 6 suítes, toda paramentada, entendeu? Maravilhosa. A piscina aquecida, é outro perfil, gente. É outro perfil. A gente aqui tem o público que é porteira fechada, novo, entendeu? Porteira fechada no estado legal. Porque geralmente quando a pessoa vai comprar, ela quer mudar tudo. Casa nova, vida nova, entendeu? Lá não quero levar nada da minha casa. Eu quero vir fechar a porta e ir para um imóvel novo. Então tem perfil para todos os gostos. E aí, assim, além desse perfil no Litoral Norte, eu acho que casa muito com o que a gente faz hoje na Retro, e a gente já conversou bastante sobre isso. Você vê um aumento das pessoas que procuram imóvel, vocês trabalham isso muito na Casa Bela, de imóvel pronto, de imóvel assim, a pessoa não quer ter trabalho, ela vem e fala, eu preciso mudar mês que vem, ou melhor, eu preciso mudar dentro de 10 dias. Você sente um aumento nesse público que é algo pronto? Com certeza. As pessoas, às vezes você tem um imóvel que é uma oportunidade que eu digo, imóvel para retrofitar, né? Só que elas não têm tempo, não têm know-how para isso, não têm mão de obra para isso, que é difícil. As pessoas acham, é fácil. Não é fácil. Todo mundo acha que a grama do vizinho é mais verdinha que a nossa. Mas não é, gente. Vai contratar um pedreiro, um pintor, que você não tem o know-how. Vai te dar canseira, entendeu? Então você chegar lá e dizer, olha, tá tudo pronto, é só entrar com a roupa do corpo. Olha que facilidade. Tudo trocado, fiação trocada, tudo. Dá gosto. Mas você tem encontrado, por exemplo, com facilidade esses apartamentos hoje já estruturados? Ah, sim. Estruturados que eu digo modernizados. As super reformas, porque a gente também viu um boom aqui na cidade, né? De todo mundo retrofitando apartamento. Só que tem todas as questões de assim, né? Até que ponto é confiável esse retrofit? Desculpa te cortar. Tem os que são 100% retrofitados. Tem os que não são 100%, que você vê que não trocou uma marcenaria, né? Não mexeu numa elétrica, não mexeu numa hidráulica. Gente, quando vai fazer, assim, eu gosto de... A maioria mexe na elétrica, mas tem coisas básicas, tem que mexer, entendeu? Lá a gente lida com reformas, a gente não tem como... Como é que você vai fazer uma reforma se você não vai mexer na parte elétrica? Ainda mais geralmente são apartamentos que são antigos, prédios antigos, né? Que você tem que mexer. Porque é seu nome que tá por trás, entendeu? Então, assim, claro, tem perfil para todos os gostos e bolsos. Então... Você já teve situações como essa, por exemplo, de... não necessariamente retrofitado, tá? Mas apartamentos que você vendeu e a pessoa, por exemplo... deu muito trabalho no pós-venda porque o apartamento estava assim, assado e tal. Porque essa continuidade, né? Essa venda, ela tem uma continuidade. Sim. A pessoa que está comprando, ela está acreditando que está comprando pelo menos minimamente habitável, né? E às vezes a pessoa que está vendendo, ela mascara muita coisa ali para conseguir vender. Você já teve problema disso? Eu não tive, mas lá dentro tiveram, na Casa Bela tiveram. Uma corretora que a pessoa tá vendo a porteira fechada e o proprietário foi lá, trocou tudo. Depois de ter vendido? De ter vendido. Tipo, chuveiro que estava instalado, trocou por um mais simples. Entendeu? Então, trocou tudo. Não, e foi feito... Né? Foram tirados fotos, tudo. Sorte que a gente tinha uma vistoria. Porque, poxa, má fé, né? Poxa. Muita.
sabe? Por isso que, assim, é importante essa vistoria de entrada, de saída, porque é uma garantia pros dois lados. Saber, deixa eu ver, essa cadeira que tava ali, que tava na foto, essa luminária, entendeu? Então existe, por exemplo, locação. Locação é o que eu menos faço, não sou melhor que ninguém, mas é o que eu menos faço. Mas a locação eu falo que é um filho que se arruma. É um filho, porque é do começo ao meio, fim, e lá atrás, olha o que tá vazando ar-condicionado, não sei o quê, e a gente não faz, a gente não administra. A gente faz até o primeiro passo, contrato e vistoria, né? Dali é o proprietário com o inquilino, mas não termina, né? Então, situações que chegou lá na hora de entrar, tinha cupim no apartamento. Peraí, ainda bem que o proprietário foi consciencioso, não pode mandar que eu pago, existe pessoas legais aí, conscienciosas e corretas, né? Eles não encontra fácil. Não. Né? Mais que losai. Que eu ia perguntar pra você agora, que assim, o que mais a gente quer é ouvir história. Dessas histórias mais inusitadas, o que vem à sua cabeça? Venda, né? Que é mais a sua praia. E que vem, assim, de uma venda extremamente inusitada, que você falou, cara, não acredito que eu estou passando por isso. Ai, tem tantas. Gente. Então isso que é bom. Os próximos episódios. Que a gente vai lembrando das últimas, né? Mas vou falar, a gente tem que lidar com estresse, né? Porque tem situações de venda que eu já tive de tanto estresse que eu perdi a voz. De tanto estresse, porque assim, vai assinar. Aí, quando a gente falou do jurídico do outro lado, né? Aí ele arrumou uma vírgula. Não vai assinar. Vai assinar. Não vai assinar. Então, assim, como é que fica o emocional da pessoa, do corretor, que não tem uma... Nós não temos renda fixa, nós não temos um fixo, aliás, né? Nós não temos um fixo. Você lida, você tem que saber administrar os ganhos, saber dividir, tipo, porque tem a época das vacas magras, tem as épocas excelentes e tem as épocas que não são tão boas, né? Para você coordenar, porque você tem que estar sempre bem apresentável, tentar toda hora gravar um vídeo, ter ideia de vídeo, conteúdo e buscar uma alternativa. Pô, legal, esse comportamento pode servir para os meninos da Retro, né? Pode servir para não sei o quê, mas será que o cara tá vendedor? Será que o cara não tá vendedor? Então tem N histórias. Histórias eu já tive história de proposta aceita, não sei o quê. Na mesa, eram duas irmãs, a gente não quer mais vender. Elas não precisavam, na verdade. Elas desistiram. E quase bateu na trave também o Cartier, um dos Cartiers nossos, né? Também a gente foi e voltou várias vezes. Eu lembro que você insistiu absurdamente para não pegar esse apartamento, vai que é bom, vai que é bom. A gente já tinha o 41. Falei, e o Dalton fala bastante sobre esse assunto, porque a gente conhecia a pessoa do 51. Sim. E eu tenho uma condição especial. Tá bom, então vai lá, você tem condição especial? A gente conhece a dona. Eu tenho uma condição especial. Foi, a gente acabou comprando. E ela não queria, ela não negociava nada, gente. Tanto por quê? Porque, se não me engano, aquele quinto andar, ela tinha Não, tô confundindo. Mas ela não negociava, que a gente, até o próprio... A gente quis comprar. Acho que eram duas irmãs. Uma topava e a outra segurou bastante. Uma queria muito vender, a outra tanto faz. É complicado, né? Quando existe família no meio, que uma não precisa, a outra precisa, é difícil. São dois momentos completamente diferentes, né? Eu lembro que, por exemplo, nessa própria negociação, tinha uma que precisava do dinheiro para poder comprar um apartamento. Sim. E a outra não, a outra estava numa situação já melhor de vida, então não precisava tanto vender, né? E aí tinha aquela situação, né? Porque se você desidrata muito a proposta, a pessoa que vai comprar um apartamento novo não consegue ver viabilidade para comprar um apartamento em Santos, nas condições que ela mora, né? Agora a outra, né? Eu não preciso vender mesmo, então... Tanto faz como tanto... Cara... E também tem um outro ponto, que a pessoa que tá vendendo e vê que um investidor tá comprando, acha que tá vendendo muito barato. Não, isso foi uma coisa que você ensinou a gente. Quando a gente entrava nos imóveis, você falava, não fala que é investidor. Porque já era um tino dela, né, de entender de que, se o apartamento tá sendo vendido para investidor, eu tô fazendo mau negócio. Mas acho que tem um outro negócio que é legal a gente conversar em relação, por exemplo, à expectativa dos vendedores em relação aos preços. Principalmente porque tem muito corretor que precifica o apartamento, né, numa outra... De forma errada, né? Cara, o corretor, eu acho que isso aqui vale tanto. E a pessoa começa a criar já a expectativa de que de fato vale tanto, né? Você tocou num ponto que é crucial. Gente, às vezes sempre atrapalham.
Por quê? Porque você acha que o colega vai ter o mesmo pensamento, porque hoje não é que a gente está desvalorizando o imóvel da pessoa, que é muito complicado você precificar, que você está falando do bem da pessoa, que às vezes a pessoa tem um apreço, tem um valor sentimental para a pessoa. E não é que eu estou desvalorizando, a gente compara metro quadrado, se tiver imóvel no prédio, também tem, olha, comparado não sei o que, não adianta, você não vai gerar visita, não vai gerar visibilidade, a pessoa não vai, ela vai descartar. Mas não, aí vai um querido, e vai lá, ele precifica o valor mais alto. Então é gratidão você, amigo, você sabe. A gente já teve muito problema assim, de ter apartamento, de ter prédios que a gente cria ali o encanto, a gente já tem a planta, a gente já sabe como é que funciona o prédio, o prédio é todo redondo e tal. Aí a gente compra um apartamento nesse prédio, depois quando a gente tenta comprar um segundo apartamento, muitas vezes as pessoas nem sabem que são a gente que já fez. Só que assim, né, aconteceu no próprio Cartier. A gente comprou um apartamento lá por 850, vendeu por 1.900.000. Só que a gente colocou quase 600 mil de reforma lá, né? Então você tem mobiliário, você tem um apartamento inteiro novo, com ar-condicionado, com estrutura completamente nova, as janelas trocadas, sim, você tem automação, você tem, cara, muita coisa, né? E outra, cara, uma mão de obra extremamente qualificada, com um acabamento primordial, com anos de garantia. Trabalho, né? Aí a gente foi procurar um outro apartamento. E aí, acho que tem um outro ponto que também é super interessante. A gente aqui na Retro, a gente precifica assim. Eu não sei se tá certo, porque eu acho que você é uma especialista melhor que a gente, mas a gente precifica assim. Até o quarto andar é um preço. Se for de frente, é outro preço. Se for de lado, é outro preço. Se for de fundo, é outro preço. É verdade. E assim a gente vai subindo em escalas de andares, né? Então do quinto até o sétimo, oitavo, é a mesma condição. De frente a um, de lateral a outro, de fundo é outro, né? E os últimos andares, mesmo esquema. De frente a um, de lateral a outro, de fundo é outro. Aí a gente depois recebeu olha, tem uma pessoa que quer vender um de fundo no andar baixo e quer 1.300.000. Parede com academia. Exato, tá olhando pra academia. Cara, faz sentido, 1.300.000. Aí a gente começou ali a trocar uma ideia. A gente não compra apartamento de fundo, então raras exceções. Mas aí a gente começou a olhar. Aí quando eu fui falar com o proprietário, meu amigo, acabou de ser vendido por 1.900.000. Falei, meu amigo, mas é 1.900.000 de frente, com 500, 600 pau de obra. E aí as pessoas, isso também me dói, porque você tá na Casa Bela, a Casa Bela faz grandes reformas, você sabe o tamanho dos investimentos e o trabalho que dá fazer obras desse jeito. Aí as pessoas pegam e falam, cara, ele exagerou, porque aqui, R$100, 100 mil você consegue resolver. Mas porque a pessoa acha que é fácil. Pode falar. Vocês conseguem transmitir isso para um possível comprador? A gente tenta, mas quando a pessoa é mais aberta. Tem gente que se ofende. Já aconteceu a situação de você precificar, dar uma sugestão, que a gente não fala, é uma sugestão. A pessoa se ofender e a pessoa tirar o imóvel da carteira. Falou, não quero mais que vocês trabalhem o meu imóvel. Gente, quem tá na chuva é para se molhar. Se você se ofende, você pode dizer, não, obrigada, eu não quero. Não, para mim, esse valor não me atende. Agora a pessoa se ofender não é motivo de ofensa, muito pelo contrário. Então, nosso maior entrave é os imóveis que são mal precificados. E aí, falar, tudo bem, paciência, quanto você quer? E também tem o ponto que às vezes a pessoa está mais preocupada em quanto ela vai ter, quanto que é a nossa comissão. Ela está preocupada. Eu falei, quanto você quer? Qual o valor que você quer? Mais fácil, entendeu? Eu quero X, tá bom. Então, em cima de X, a gente põe os 6%. Entendeu? Que é regulamentado pelo Cresce. Na verdade, o Cresce, ele autoriza até 8%. Claro, vai falar que vai fechar 6%? Não. Que existe a negociação, a gente flexibiliza. Entendeu? Então, quando você os proprietários desses imóveis que são para reforma, eles têm a ideia de, investidor, estou vendendo barato. Mas então vai fazer. Exato. Vai lá e faz. Eu tive um cliente que ele foi no apartamento, até ofereci para vocês, lá na Azevedo Sodré. Ele foi, não sei o quê, falei da reforma, até ofereci também um de vocês, não sei o quê. Mas por esse valor, que eu calculei o metro quadrado quando sairia a reforma, que era uma reforma integral, né? Falei, então esse valor, eu falo, sabe muito menos. Eu falei, então faz o seguinte, vai lá e faz. Já que tá fácil, vai lá e faça. Fica à vontade, contrata a sua mão de obra e vai lá e faz. Contrata a mão de obra, recruta fornecedores. Simples assim, nem me vem aqui contar
estoque, né? Vem aqui receber material, vem controlar aqui mão de obra. Já que é tão fácil, né? Cara, esse acho que é o grande desafio, porque a gente também se depara muitas vezes com isso, né? As pessoas entram no nosso apartamento, tá lindo, mas pelo amor de Deus, aqui embaixo tem um apartamento de 2/3 do valor só. Então, quer dizer, cara, se você pegar o terço final e tentar fazer a obra, você vai gastar mais do que a gente do que comprar aqui. Verdade. Mas, enfim, ainda assim é extremamente polêmico. Mas existe uma diferença, pelo menos nessa questão da cabeça da pessoa que está comprando o alto padrão, né? O que as pessoas, por exemplo, normalmente do alto padrão, elas estão olhando? Localização, estrutura do prédio, acabamento. O que as pessoas mais procuram? Então, eu falo que a gente tem perfil para todos os gostos e bolsos. Então, por exemplo, tem aquele casal de meia idade que já os filhos já não estão mais morando com eles, os filhos então às vezes querem espaço. Tem aquele que não precisa de espaço. Minha família já cresceu, já todo mundo, já cada um siga sua vida, eu não quero. Então, assim, tem perfil. O alto padrão, ele busca frente mar, ele busca privacidade, ele quer exclusividade, ele quer uma reforma bem feita, um acabamento bem feito, ele quer praticidade e qualidade. Eu costumo falar para os corretores, né, principalmente os que tentam vender pra gente, que eles falam assim, né, pô, mas eu tô aqui com um apartamento de 700 mil reais, que se você colocar 200 mil reais de obra, dá pra você vender por 1 milhão e 100. Quando? Onde ele compra esse material? Eu pego e falo assim, cara, deixa eu te falar, primeiro a gente já tem um DNA. Segundo, o que a gente vende, pra quem a gente vende, né, esse cara não é otário. Se eu fizer uma obra de 200 mil, esse cara vai se ligar que eu fiz aqui mais uma ajeitada, uma gambiarra do que, né... hoje mesmo a gente estava revisando aqui os orçamentos de um dos apartamentos, aí uma obra que nós vamos começar, só de mão de obra são 200 mil. Então. Só de mão de obra são 200 mil, né? E aí, cara, aonde que eu consigo fazer uma obra de 200? Não tem. Dependendo de como for, nem no kitnet a gente consegue mais fazer. Verdade. Não é? É verdade. Assim, minha mãe tem uma cobertura que, né? Não sei se você chegou aí lá. Eu cheguei. Mas você chegou antes, né? Aí resolveu fazer por conta própria. Minha mãe, quase 80 anos, resolveu fazer uma coberturinha duplex lá no Boqueirão. Resolveu. Falei, mãe, não se mete nisso. Mas ela gosta. Ela demorou mais de 1 ano com a reforma. Porque ainda veio uma senhora, né? Aí o pessoal deita e rola. Eu falei, era mais fácil ter contratado uma equipe, sabe? Porque dá trabalho, entendeu? E aí você tocou num ponto de você tentar, eu tô falando do lado de como corretora, tentar, quando você lida com o investidor, tentar ser assertiva, o que é viável, o que vai vender, o que não é. Porque tem produtos que falam, não encara, é besteira, ninguém gosta. Você vai perder dinheiro. Você vê o caso do Cartier, foi um caso de sucesso, né? Foram. Os 2 Cartiers e o Coral. E o Coral. E o não esquentou prateleira. Entendeu? Não foi? Foi. Acho que vocês venderam em tempo recorde, né? O Coral não estava nem terminado, né? Tava em vias de terminar, não foi? O Coral tava revisando a marcenaria. Então. E o Cartier também foi nessa mesma pegada. Foi rapidinho. O Cartier, a gente nem mobiliou direito. Acho que uma semana depois de mobiliado, a gente acho que terminaram vendeu. Foi o primeiro quarto, né? O quarto andar, depois o quinto andar. Mas a gente também começou com um gapzinho ali de quase 2 meses de diferença. Mas foi isso. Ficou pronto, não esquentou prateleira nenhuma. Não esquentou. Foi rapidinho. Agora, pra gente poder trazer um pouco mais de terminar também. A gente tá indo finalmente. Você viu, né? Ele nem imaginava que fosse um papo tão longo, tinha né? Combinado com eles, falou assim, gente, eu quero trazer a Teresa mais vezes e tal. Então a gente vai fazer só um pouquinho, história. Tá? Não. Última história, filho. Vai. Não é a última você fala. Você fala. Não, é a última história, eu vou perguntar pra você, eu falei. Eu tenho que lembrar. Não, Tá, já que é a última, então vamos deixar aqui mais uma questão do aspecto profissional mesmo, né? Não, pode falar de outras coisas também. Não, senão vamos avançar aqui. Você vê, é uma corretora com déficit de atenção, que às vezes vai no apartamento e não sabe qual que é o andar. Às vezes aconteceu, né? Lembra aquele apartamento que a gente foi, você e seu pai? Fomos lá com a chave e não abria. A gente tava tentando... Teresa, você tem certeza? Não tenho. Tenho. Não tenho. Teresa, tava no andar errado. Então já aconteceu direto, de parar em lugar errado. E eu, coitado, depois ele entra nessa história.
Quem sofre muito comigo é meu filho mais novo, que agora tá com 18 anos, mas quando ele era menor, não sei se acontece essa história. Meu filho participa lá do Demolei, que é da maçonaria, e eu fui buscá-lo, né? Falei, João Vitor, vamos que tô com pressa, sempre com pressa, o quê? E ele sai com a roupa dele, não sei o quê, toda gravata, papapá. Ele começou com 12 anos, hoje tá com 18, mas já acabou. E aí eu parei o carro, ele entrou, eu tava no telefone, ele bateu a papá. E eu no telefone com a minha amiga. E aí começou a me tocar o telefone e era ele. Eu, João Vitor, para de me desligar. Né? E eu dirigindo. Então, daqui a pouco de novo, João Vitor, para de me ligar, pô, você tá me ligando. Aí na terceira vez de novo, caramba, ele não para de me ligar. E eu só parei, na quarta vez que eu saí da minha casa, né? Vocês sabem onde eu moro? Aí parei, não sei o quê, eu só parei na Avenida da Praia, só parei, aí porque parou, o semáforo parou. Aí eu, para de mim! Cadê, João Vitor? Cadê você? O menino tinha ficado lá atrás, porque ele bateu a porta, ele viu que tinha coisa, ele foi pro banco da frente, eu não percebi, ele ficou com a mão na maçaneta. E aí ele saiu correndo na rua, da tentativa de me pegar, do semáforo tá fechado, o semáforo abriu. E eu ali, né, o pessoal do entorno dele fala, pô, a mãe brigou com ele, tá malcriação, e ela deixou eu ali, eu só me dei conta na praia. Aí eu liguei pra ele, João Vitor, onde você tá? Eu já tava rindo, né? Falei, vai esculhambar. Eu tô no ponto de ônibus. A gente teve uma ocasião recente agora, foi no verão, naqueles verões assim, absurdos de calor, cara, aquela coisa. Aí ela pega, me liga. Teve duas. Teve uma logo no começo do ano. Qual teve que uma foi logo a pataquada? no começo do ano. Que aí tu e Cauê pirulitamos pro Heinz e ficamos lá bebendo, né? Foi. E declinamos da visita. E aí teve uma outra que foi o seguinte: a gente foi ali no canal 3, era acho que 2 apartamentos no 6º ou no 7º andar. Ah, foi. Aí foi. Cara, a gente ficou, juro gente, por Deus, uns 20 minutos pra tentar entrar. Cozinhando, cara, pra tentar entrar. Um calor. Não liberava, mas assim, um calor e tal. Aí a gente conseguiu liberação de 1. Aí a gente pegou, entrou em 1 e tal. Aí deu uma olhada no apartamento. É interessante, mas o prédio tá muito torto, tá muito derrubado o prédio, condomínio caro, eu não sei se vale a pena e tal. Ela, vamos no outro, porque o outro tá mais arrumado. Aí dá pra ter uma noção, né? Aí beleza, descemos, fomos lá, pegamos uma chave do outro, aí subimos e tal. Aí tamo lá. E tenta entrar na porta dos caras e não dá. E tenta entrar e vai, aperta o bagulho. Aí abre a porta. Cara, um puta de um perrengue pra abrir a porta. Daqui a pouco, pum, abriu uma porta. Aí eu abri a porta. Aí assim, calcinha no varal, um monte de coisa no varal. Tipo, cara, cozinha com toda louça com pra coisa. lavar e tá arrumado. Falei, Tê, tu avisou o cara que tá morando aqui que nós vamos vir? Não, avisei, Tê, tem alguém aqui nesse apartamento. Não, tá totalmente. A gente saiu correndo. Não, aí a gente, cara, que foi entrando assim, aí foi entrando, e aí? Aí ela olhava e falava, não, acho que não tem ninguém, vem. Aí a gente avançava um pouquinho. Daqui a pouco escutava um barulho que podia ser vento, o cara... Caralho, tem gente que corre. Saiu os 2 correndo do apartamento. Pô, tem gente morando no apartamento, chamar cara. A polícia, né? Aí nós descemos ainda e falamos, cara, tem alguém morando aí? Ah, então, não. O cara de vez em quando usa pra temporada, mas não tem ninguém. Fala, cara, acho que tem alguém. Porque assim, relógio funcionando, tudo, cara, tudo funcionando no apartamento. A casa tava tipo assim, saíram, foram até a praia, vão voltar. Exato, a gente falou, não vou entrar. Estamos correndo, os dois loucos. Só pra finalizar, tem uma boa. É rápido, eu sei que é que a gente achou que era uma conversinha, eu sei, né? Mas vamos lá, na última. Eu fui em visita, porque eu tenho medo de ir em apartamento que tá vazio. Tá? Eu tenho medo. Eu tenho medo. Ai, eu não gosto. E nem eu, nem a Gisele. Então uma chama a outra. Ai, vamos comigo. Tenho medo. Não sei, eu não gosto. E ela pegou uma captação e a senhora que morava lá tinha falecido há pouco tempo. Dentro do apartamento? Não, eu acho que foi dentro. Depois ela veio me falar que foi dentro do apartamento. Eu falei, Tê, você vai. Ela falou, Tê, você vai comigo? Vou com você. Mas não mexe em nada, hein? Porque eu tenho mania de ligar som. Vou começar a brincar. Tá bom. Aí entramos, o apartamento todo montadinho, tudo bonitinho. Ela começou a tirar foto, né? E eu fui lá pro quarto da senhorinha que tinha falecido. Tinha uma cadeira de balanço, eu adoro cadeira de balanço. Nossa. Aí eu me sentei na cadeira de balanço, conforme me sentei, era palha, acho que a palha tava velha. Eu fiquei
Eu travei, eu fiquei... Ficou afundada. Eu afundei, ficou só as perninhas assim. Eu fiquei fincada, eu gritava, Gisele! Como é que não ela tem um vídeo disso? Gisele! Cara, eu fico Eu tenho imaginando foto. a cara da Gisele. Gisele, pelo amor de Deus. Eu fiquei presa, juro, com a perna assim. Eu fiquei enfiada. Ela, Tereza, ela jogou a bolsa pro lado bacana. Ela teve que fincar o pé com as duas mãos pra me Pra se puxar. desencalhar. Entendeu? Porque tinha uma almofada em cima. Você arrebentou a cadeira da véia, Tereza. E agora? Eu falei, agora só no céu. Acabou. Olha o nível das conversas. Né? A gente tinha prometido aqui que seriam uns 40 minutos, 50 minutos. Eu acho Isso que foi nós um pouco falamos mais. para nossa um pouquinho mais só. Mas retornaremos, que a gente precisa de outras histórias. Com muito prazer. Não, tem que trazer as duas juntas. Aqui porque a não. dupla é imbatível. Tá. Mas a gente prometeu que ia trazer a Tereza, a gente vai trazer depois. A gente falou muito da Kika, que já esteve aqui. E vocês sabem que ela vai estar recorrente aqui com a gente, porque nós temos alguns assuntos jurídicos para tratar, e a Tereza também. O próximo a gente vai trazer as duas aqui para trocar ideia, ter uma conversa, e é impossível falar pouco, né, com esses Não tem dois. como. É impossível, vocês perceberam. Então, gente, fiquem aí com mais um episódio maravilhoso. Rebobinem aí, né, pros mais velhos, por favor, voltem um pouquinho, porque assim, pra tentar entender um pouco essas histórias, só ouvindo mais de uma vez, tá? Obrigado mais uma vez, meus amigos, Giancarlo T, obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer. Na verdade, o Giancarlo não ia participar. Aí eu falei, não, vai participar também, vamos bater um papo, né? Você vê como eu te amo, cara. Até com dengue eu tô aqui. Olha, tá dengoso. Tá diagnosticado ainda não, viu? Isso é uma gripe, não sara essa gripe, porque o cara, a agenda dele é muito conturbada, mas agora deduzimos que tem mais alguma coisa aí, viu? Deixa. Descansar a imunidade, viu? Meu Gente, povo. Obrigada, até a próxima. Quem Valeu, agradece foi somos ótimo. nós, minha filha. É Ó, nóis. É nóis. É Pode nóis, isso, nóis. Retrofit com Pode Tereza isso, dá um ó, monte. quentinha, com água, viu, gente? Valeu, gente. É uma Obrigado. pena, você vinho, Aê, né? saúde. Tchau. Tchau.